O comboio desacelerava ao entrar na estação de São Bento, e o coração de Tomás acelerou como se fosse explodir. A mensagem no telemóvel ainda brilhava na tela: cheguei cedo. Encontra-me na saída principal. Temos só este dia, Tomás. Por favor. 10 anos de silêncio absoluto, quebrados por Miguel, o amigo de infância que ele amara em segredo, que o abandonara sem explicação, e que agora pedia apenas um dia juntos, como se o tempo estivesse a esgotar-se irremediavelmente. Tomás desceu do comboio com as pernas trêmulas, a mala pequena na mão, o ar frio de dezembro a invadir os pulmões. Porto, dezembro de 2025, pós-Natal, a cidade ainda decorada com luzes suaves, mas o céu cinzento prometia chuva. Ele avistou Miguel imediatamente, alto, ombros largos, o cabelo castanho curto como sempre, mas com rugas finas nos cantos dos olhos que o tempo esculpira. Miguel usava um casaco escuro, mãos nos bolsos, o olhar ansioso fixo na multidão. Quando os olhos se encontraram, Miguel sorriu, um sorriso nervoso, quase culpado. Eles abraçaram-se brevemente, um abraço rígido de antigos amigos, mas Tomás sentiu o calor do corpo dele, o perfume familiar misturado com algo novo. Obrigado por vires, murmurou Miguel, voz rouca. Não sabia se virias. Como poderia não vir? Respondeu Tomás, tentando soar casual, mas a voz traiu a emoção. Depois de tanto tempo. Miguel assentiu, desviando o olhar. Vamos. Quero mostrar-te a cidade como antes. Só nós os dois. Um dia inteiro. Eles saíram da estação, descendo as escadas para a Avenida dos Aliados. Porto pulsava ao redor, turistas com máquinas fotográficas, locais apressados, o som dos sinos distantes. Tomás vivia em Lisboa há 8 anos, abertamente gay, com uma vida construída longe das raízes conservadoras do Norte. Fora de Porto depois do secundário, depois de um incidente que marcara tudo, uma confissão mal sucedida a Miguel, uma rejeição que julgara definitiva. Miguel casara com a namorada de sempre, Ana, tornara-se engenheiro numa empresa familiar. Pelo menos era o que o Facebook contava, esporadicamente. Mas agora, Miguel parecia diferente. Mais magro, olhos cansados. Casaste-te? Perguntou Tomás enquanto caminhavam para a ribeira. Não exatamente, respondeu Miguel, hesitante. O casamento é daqui a uma semana. Mas hoje não quero falar disso. Quero só estar contigo. Tomás parou, coração apertado. Uma semana. E mandas-me mensagem do nada, pedindo um dia. Miguel olhou nos olhos. Preciso de ti hoje. Para esclarecer coisas do passado. Coisas que nunca disse. Eles desceram para a ribeira, o Douro brilhando ao sol fraco que rompera as nuvens. Sentaram-se num café à beira-rio, pediram 2 galões e pastéis de nata. O silêncio inicial era pesado, cheio de memórias. Lembravam-se dos dias de adolescentes, jogos no parque, noites a falar de sonhos, o verão em que tudo mudara. Recordas aquela noite na praia da Granja? Perguntou Miguel de repente, voz baixa. Quando tínhamos 18 anos. Tu disseste qualquer coisa. Sobre não te importares se um amigo fosse diferente. Tomás engoliu em seco. Recordava perfeitamente. Tentara confessar o crush, indiretamente. Miguel reagira com pânico, mudara de assunto, e dias depois afastara-se. Recordo. Tu fugiste do tema. Miguel baixou a cabeça. Tinha medo. Medo do que sentia. A minha família. O meu pai, sempre tão católico, rígido. Se soubesse. Tomás sentiu um aperto no peito. Sabias? Sentias o quê? Não aqui, disse Miguel, olhando ao redor. Vamos andar. Quero mostrar-te um sítio. Eles passearam pela marginal, o vento do rio a despentear o cabelo. Miguel contava novidades banais, o trabalho, a casa nova, mas a tensão crescia. Tomás observava-o, o modo como evitava o contacto visual prolongado, como as mãos tremiam ligeiramente. Havia algo mais, algo grave. Chegaram à ponte Dom Luís I, subiram ao tabuleiro superior para a vista panorâmica. Vila Nova de Gaia do outro lado, as caves de vinho do Porto. Lembras quando sonhávamos fugir daqui? Disse Tomás.
Tu querias ser arquiteto, eu artista. Tu conseguiste, respondeu Miguel, amargo. Fugiste e viveste a tua verdade. Eu fiquei preso. Tomás virou-se para ele. Preso como? Miguel respirou fundo. Tenho de te contar tudo. Mas devagar. Este dia é nosso. Apenas um dia para sermos honestos. O sol baixava, tingindo o rio de ouro. Tomás sentia o drama a construir-se, como uma tempestade iminente. O que Miguel escondia? Porque apenas um dia. A resposta começava a intuir-se, perigosa e irresistível. A descida da ponte levou-os às ruas estreitas do centro histórico. Miguel guiava, conhecedor de cada canto, enquanto Tomás seguia, o coração dividido entre esperança e receio. Passaram pela livraria Lelo, cheia de turistas, mas não entraram. Quero sítios só nossos, disse Miguel. Dirigiram-se à Praça da Liberdade, sentaram-se num banco. A cidade fervia com a energia pós-festas, mas entre eles o ar era denso. Começa pelo princípio, pediu Tomás. Porque agora? Depois de 10 anos. Miguel olhou as mãos. Porque vou-me embora. Aceitei um emprego no Canadá. Parto daqui a 2 dias. O casamento. Adiei. Não posso casar com Ana sabendo o que sei agora. Tomás gelou. Sabendo o quê? Que te amei sempre. Desde adolescentes. Quando disseste aquelas palavras na praia, entrei em pânico. Pensei que se admitisse, perderia tudo, família, amigos, a vida normal. Casei com a ideia de ser hetero, namorei Ana para provar a mim mesmo. Mas era mentira. As palavras caíram como pedras no silêncio. Tomás sentiu lágrimas nos olhos. Amaste-me. E deixaste-me ir embora achando que me odiavas. Não odiava. Tinha medo. O meu pai descobriu um diário antigo meu, anos depois. Brigámos feio. Ameaçou deserdar-me se desse ideias erradas. Fiquei calado, casei quase com Ana para o agradar. Mas não aguento mais. Tomás levantou-se, caminhando agitado. E agora vens com isto, quando vais partir? Para quê, Miguel? Para me torturar mais. Miguel seguiu, para te libertar. E a mim? Queria um dia contigo, verdadeiro. Sem máscaras. Eles continuaram, entrando na Rua das Flores, lojas antigas, flores nas janelas. O drama emocional crescia. Tomás lutava com raiva e alívio. Raiva pelos anos perdidos, alívio por finalmente saber. Pararam num pequeno jardim escondido. Miguel tocou o braço de Tomás. Sinto a mesma atração de sempre. Mais forte. Mas sei que é tarde. Não é tarde se quisermos, sussurrou Tomás, voz tremendo. Mas duvidava. A família de Miguel, a sociedade portuguesa ainda conservadora em muitos círculos, o preconceito que Tomás conhecera na pele. Um grupo de jovens passou, um deles gritou algo homofóbico ao ver a proximidade deles. Miguel encolheu-se, Tomás enfrentou o olhar. Vês? Isto é o mundo real. Miguel empalideceu. Por isso fugi sempre. O dia avançava, almoçaram numa tasquinha tradicional, francesinha e vinho verde. A conversa fluiu para memórias felizes, jogos de futebol, noites de estudo, o primeiro beijo de Tomás com um rapaz escondido, que Miguel soubera invejar em silêncio. Era ciúme, admitiu Miguel. Queria ser eu. Tomás sentiu o peito explodir. A tensão romântica misturava-se com dor. Quase tocaram as mãos sobre a mesa, mas Miguel recuou. Ana liga-me constantemente. Sabe que estou contigo. Conhece-me. Sabe que foste o meu melhor amigo. Suspeita demais, talvez. O conflito interno de Miguel era palpável, lealdade à vida construída versus o amor reprimido. Tomás via a profundidade da luta, anos de negação, pressão social, medo de rejeição. Saíram, subiram ao mirador da Vitória, vista breathtaking sobre a cidade. O sol de tarde iluminava tudo. Se ficasses, começou Tomás. Não posso. O emprego é a fuga.
Longe da família, poderei ser eu. Mas sozinho. Miguel olhou, olhos úmidos. Queria que viesses comigo. Mas é egoísta pedir. A proposta pairou, carregada. Tomás imaginou uma vida nova, juntos. Mas havia feridas abertas. A tarde aprofundava-se, desceram para o jardim do morro em Gaia, apanhando o teleférico. A vista do porto do outro lado era mágica, luzes começando a acender. Sentaram-se na relva, longe da multidão. Ana terminou comigo ontem, revelou Miguel de repente. Disse que sentia que o meu coração não estava lá. Tinha razão. Tomás virou-se, surpreso. Por minha causa. Por causa disto tudo. A tua mensagem de resposta à minha. Reacendeu tudo. Percebi que não podia mentir mais. Flashbacks invadiram Tomás, o secundário, o bullying que sofrera por ser efeminado, Miguel sempre a defendê-lo publicamente, mas privado o distanciamento. Pensava que me rejeitavas por vergonha. Era vergonha de mim mesmo, confessou Miguel. Queria proteger-te, mas protegi-me a mim. A vulnerabilidade de Miguel comovia Tomás. Via o homem forte quebrar-se, camadas de repressão caindo. E agora? O que queres de mim neste dia? Quero reviver o que perdemos. Ser amigos verdadeiros. E talvez. Mais, se permitires. A tensão romântica atingia pico. Olhares prolongados, proximidade física. Miguel pegou a mão de Tomás, pela primeira vez intencionalmente. A pele arrepiou-se. Tenho medo, admitiu Miguel. Mas contigo, sinto-me vivo. Tomás apertou a mão. Eu esperei anos por isto. Conversaram horas, sobre a vida de Tomás em Lisboa, namoros falhados porque comparava todos a Miguel, sobre a infelicidade de Miguel no noivado, noites solitárias questionando-se. Um twist surgiu quando o telemóvel de Miguel tocou. Era o pai. Onde estás? A família quer falar do casamento adiado. Miguel atendeu, voz firme mas tremendo. Estou com um amigo antigo. Resolvo depois. Desligou, rosto pálido. Ele suspeita. Diz que amigos como tu são perigoso. O preconceito familiar emergia, ameaça real, se souberem de nós, perco tudo, disse Miguel. Tomás sentiu raiva. Vale a pena viver assim. Estou a tentar mudar. O sol poente pintava o céu de vermelho drama. Eles ficaram em silêncio, mãos unidas, o mundo ao redor desfocado. Pela primeira vez, paz momentânea. Mas o drama não tardou. Uma mensagem de Ana, preciso falar contigo. Sei quem é o Tomás. Ele é gay, não é? Explica. Miguel mostrou a Tomás. Ela descobriu fotos antigas nossas no Facebook. Íntimas, de abraços adolescentes. Mal-entendido iminente. Acha que temos um caso há anos? Não sei. Mas vai contar à minha família se não explicar. A pressão aumentava. O dia perfeito rachava. Correram para o centro, Miguel nervoso. Encontraram Ana num café na Baixa. Ela estava lá, olhos vermelhos de choro, conservadora como a família de Miguel. Então é verdade? Perguntou ela diretamente. Sempre foste. Assim. Miguel hesitou, Tomás ao lado, suporte silencioso. Ana, eu amo-te como amiga. Mas não da forma que mereces. Ela olhou Tomás com desprezo misturado de dor. Ele virou-te a cabeça. Esse gay de Lisboa. Tomás interveio. Ninguém vira ninguém. Ele sempre sentiu. Briga explodiu. Ana acusou traição emocional, ameaçou contar tudo ao pai de Miguel. Ele vai deserdar-te. Veremos se esse amor vale. Miguel defendeu Tomás, pela primeira vez publicamente. Se for preciso perder tudo, perco. Mas não perco a verdade. Ana saiu chorando, prometendo vingança. O confronto abalara Miguel, mas também libertara. Eles fugiram para a Sé do Porto, refúgio calmo. Dentro da catedral antiga, luz filtrada pelos vitrais. Sinto-me culpado, disse Miguel. Magoei-a.
Mas foste honesto, respondeu Tomás. Sentaram-se num banco lateral. Miguel chorou baixinho. Tomás abraçou-o, conforto puro. Estou aqui. Mas o telemóvel tocou novamente. O pai, vem a casa agora. Ana contou tudo. Explica-te ou estás fora da família. Pânico. Miguel olhou Tomás. Se for lá, negarei tudo para sobreviver. Se não for, perco-os para sempre. Dilema profundo. O preconceito batia à porta. Tomás sentiu o drama culminar. Escolhe-te a ti. Vem comigo para Lisboa, ou Canadá. Miguel abanou a cabeça. Preciso enfrentar. Mas não hoje. Hoje é nosso. Ignorou a chamada, desligou o telefone. Rebeldia nova. Passearam à noite, luzes de Natal iluminando ruas. Jantaram num restaurante pequeno, vinho do Porto, conversa íntima. Riram de memórias, choraram de perdas. A atração física crescia, mas respeitavam limites, toques sutis, olhares profundos. Queria beijar-te desde sempre, sussurrou Miguel. Então faz, respondeu Tomás. Mas Miguel hesitou. Amanhã tudo muda. O suspense pairava. O que traria a noite? A noite caiu fria, caminharam sem rumo, acabando na Foz do Douro, o mar agitado. Ondas batiam nas rochas, e quando a turbulência interior. Miguel parou. Se o meu pai me rejeitar, ficarei sozinho. Não sozinho. Tens-me a mim, disse Tomás, voz firme. Mas dúvida assolava Miguel. E se não for suficiente? Construiu uma vida inteira de mentiras. Briga surgiu. Tomás acusou, foste covarde anos. Agora queres coragem só por um dia. Miguel defendeu-se, mudei por ti. Arrisco tudo. Palavras duras voaram. Tomás, talvez seja tarde. Vou voltar a Lisboa amanhã. Miguel, não vais. Fica comigo. Separação temporária. Tomás afastou-se, caminhando sozinho pela avenida. Lágrimas misturadas com chuva fina. Dor profunda, amor reencontrado, mas frágil. Miguel seguiu à distância, arrependido. Horas passaram. Tomás sentou-se num banco frente ao Atlântico, pensando no passado, saída do armário aos 20, rejeição parcial da própria família, força conquistada. Miguel aproximou-se devagar. Desculpa. Tenho medo, mas amo-te mais que o medo. Tomás olhou, prova. Miguel sentou-se, pegou as mãos. Vou enfrentar o pai amanhã. Direi a verdade. Seja o que for. Reconciliação tentativa. Abraço forte, emoção crua. Mas twist, o telefone de Tomás tocou. Uma amiga comum, o pai de Miguel teve um infarte. Está no hospital. Ana disse que foi por causa da discussão. Culpa imensa. É minha culpa, murmurou Miguel. Correram para o Hospital São João. Chegaram à espera, família de Miguel lá, olhares hostis. O pai estabilizado, mas grave. Miguel entrou no quarto, sozinho primeiro. Saiu abalado. Disse-lhe que adiei o casamento. Não contei o resto. Ainda não. Família pressionou. Ana lá, triunfante sutil. Vês o que causas? Conflito máximo. Miguel entre amor e dever familiar. Tomás esperava fora, coração partido. O dia acabava em caos. A madrugada chegava ao hospital. Miguel saiu do quarto, exausto. Ele pediu para casar depressa, para o ver feliz antes de piorar. Tomás sentiu o mundo desabar. Vais fazê-lo. Miguel olhou, lágrimas. Não. Disse que amo o outro. Não disse quem, mas suficiente para ele ficar furioso. Ameaçou tudo. Rejeição familiar concretizada. Miguel perdeu herança, apoio. Mas liberdade. Escolhi-te, disse, voz quebrada mas firme. Eles saíram do hospital, amanhecer rosado sobre Porto. Caminharam para a estação,
mas Tomás parou. Não vou para Lisboa sozinho. Miguel sorriu pela primeira vez verdadeiro. Vamos juntos para o Canadá. Nova vida. Proposta ousada. Tomás assentiu. Sim. Apenas um dia bastou para mudar tudo. Abraço final na Ribeira, sol nascendo, promessa de futuro. Meses depois, postais do Canadá, felizes, autênticos. Superaram preconceito, mal-entendidos, dor. O dia único em Porto fora o catalisador, revelações, conflitos, redenção. Amor profundo venceu. Fim de máscaras, início de verdade.